Olá, muito bom dia, meus alunos. Vamos para a nossa aula semanal de projeto de vida. Aqui quem vos fala é o professor André. É isso aí. Vamos dar sequência ao nosso conteúdo programático, né? Pois a roda da vida não pode parar. Gente, a gente vai dar sequência em todos os nossos estudos, né? Lembrando que nesse momento agora a gente vai continuar com as nossas videoaulas, né, até que a situação volte ao normal e a gente volte às nossas aulas presenciais. Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, né, que é o caráter, né? Então a gente vai conhecer um pouco sobre a questão do caráter do ser humano, né? Como é avaliado, eh, como ele é conhecido e assim por diante. Então aqui, pessoal, nesse primeiro item a gente vai falar aqui, ó. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feitio moral, é a firmeza, a coerência de atitudes, né. Então assim, gente, a questão do caráter, né, ela é avaliada pelo indivíduo, de acordo com aquilo que ele faz, como ele age, né, no seu dia a dia. Quem aqui já não ouviu falar naquele termo assim, ó, essa pessoa é uma pessoa de mau caráter, né. Então assim, quando a sociedade ela aponta um indivíduo, um determinado indivíduo dessa forma, ela quis dizer que essa pessoa não é uma pessoa boa, é uma pessoa de má índole, né? Não age de forma correta, de acordo com as normas da sociedade. Então, é bem interessante que essa avaliação ela é feita assim de uma forma tão rápida, tão espontânea pelo ser humano, né? E vai de acordo com a forma que ele enxerga o outro, com a forma, de acordo com o agir dessa pessoa, né? Bem, é uma situação bem interessante mesmo, né? Vamos lá. O conjunto das qualidades e defeitos de uma pessoa é que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade. E que no caso aí o seu caráter, né? Os seus valores e firmeza moral definem a coerência das suas ações, do seu procedimento e comportamento. Então, assim, sempre que a gente depara com situações, por exemplo, nos telejornais, né? É, quando a gente encontra uma situação de assalto, ou uma situação que uma pessoa comete um ato, né, e esse ato não é um ato lícito aos olhos da sociedade, é, é de fato assim, de acordo com aquela atitude, e as pessoas acabam avaliando, né, a conduta desse indivíduo, né, e de acordo com isso, né, vai se formando ali o caráter daquela pessoa. Isso é algo tão explícito na sociedade sociedade contemporânea, nos dias de hoje, que assim é tão fácil o apontamento, né? E a questão da moral, né, também, a moralidade das ações, elas fazem com que a sociedade acabe fazendo uma avaliação do caráter do indivíduo de acordo com as suas atitudes. Uma pessoa conhecida como sem caráter ou mau caráter, né, geralmente é qualificada como desonesta, pois não apresenta firmeza de princípios ou de moral. Por outro lado, uma pessoa de caráter é alguém com formação moral sólida e é, incontestável, né? Então, assim, questão do agir, da atitude do ser humano, de acordo com a sua vivência, né? De acordo com aquilo que ele faz no seu dia a dia, acaba dando uma entonação, né, se essa pessoa é uma pessoa boa ou ruim, né? E isso se dá por conta do caráter desse indivíduo. E assim, o apontamento, a sociedade ela é muito firme, né? Muito taxativa nessas questões. É muito fácil você ser reconhecido e rapidamente, assim, ó, no estalar de dedos, de acordo com a forma que você agiu, a pessoa já vai moldando o caráter do indivíduo. A sociedade ela já aponta logo, fala: "Poxa, esse cara, ele não é uma pessoa muito boa",
É uma pessoa sem moral, né? E quando fala da moral, já moral e o caráter ela anda, são duas palavras que andam ali juntinhas, né? No dia a dia de uma determinada sociedade. Então vamos lá. Esse item 4 aqui, ó. O caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feito moral. É a firmeza e coerência de atitudes. Então, assim, é, a coerência das atitudes, elas caminham de acordo com aquilo que a pessoa faz no seu dia a dia. A forma que ela age, o que ela fala, como ela fala. Por exemplo, se eu chegar e falar para você, pro grupo, ó, fulano de tal, ele é assim, né? E de acordo com a forma que eu falar dessa pessoa, e se for uma inverdade o que eu estou falando, isso vai traçando uma característica de um, de um traço, né? De um caráter não confiável, né? Por conta da minha fala. Eu tenho que ter consistência naquilo que eu falo, eu tenho que ter certeza daquilo que eu falo, eu não posso brincar com as palavras. De repente, uma palavra maldita, né, em determinado momento, eu posso denegrir a imagem de uma pessoa. Será que eu sou um bom ou um mau caráter por ter feito aquilo, por ter falado daquela pessoa, sem saber se realmente aquela pessoa é desta forma, né? É uma situação muito complicada. E não é um tipo de atitude muito boa perante a sociedade isso, né? Essa pessoa acaba ficando mal vista. Isso é muito negativo. O caráter, quando é forte, não se deixa levar por alguma proposta, né, de uma via mais fácil para a realização de algo, mesmo se naquele momento parece ser o melhor caminho a seguir. É o caráter que vai determinar a escolha do indivíduo, né? Então, assim, gente, nos dias de hoje a gente vem ouvindo falar muito sobre a questão, né, da corrupção na política, né? Então, assim, a pessoa que esse ato, por tentar levar vantagem financeira, né? Será que essa pessoa tem um bom caráter ou um mau caráter? Né? E assim, né? Isso é bem evidente, né? Que esse indivíduo que cometeu esse ato ilícito perante uma sociedade inteira, né? É uma pessoa de personalidade muito fraca, muito frágil, porque se deixou levar a uma oportunidade, né, para tirar vantagem em cima de tantos outros que necessitam, né, apoio melhor, né? Então, assim, vocês veem como essa questão do caráter, a avaliação feita no dia a dia e de uma forma assim muito rápida, né? Então você vai traçando o perfil daquele indivíduo, se ele é um indivíduo bom, um indivíduo ruim, né? É bem interessante essa questão do caráter, né? Por exemplo, se uma determinada pessoa tiver indo num local, né? E, e aí vem um outro indivíduo e te induz a cometer um ato ilícito, né? Para vantagem e nisso te dá algum benefício financeiro, será que essa ação, eu aceitar, eh, como que fica a minha moral, bom costume, como fica o meu caráter numa situação dessa? É meio complicado, né, pessoal? E aí, ó, tem mais uma situação, né? Você não conhece uma pessoa realmente até que passa com ela por situações realmente extremas, né? Então, assim, dependendo, né, do momento, uma situação que você passe, né, com uma determinada pessoa. Por exemplo, você está ali com um indivíduo e aí acontece algum tipo de problema e a pessoa já vem logo e fala assim, né? Poxa, não fui eu, né? Eu não estava aqui, né? Já tirando o corpo fora, né? Mesmo que ela estivesse ali naquele momento e viu o que realmente aconteceu e ela começa a tirar, se eximir daquela situação, né? Para não conflitar uma situação muito ruim, muito negativa, né? Poxa, aí você começa a olhar e fala, pô, ele sempre foi meu amigo, por que ele fez isso? Então,
São nessas situações extremas que você começa a ver de verdade o caráter do ser humano. Isso é bem interessante, é bem evidente no dia a dia. Então, pessoal, de acordo com esses conceitos básicos, é claro que eu vou pedir para vocês darem uma pesquisada também sobre o assunto, sobre caráter, diferentes caráteres. Eh, e aí eu quero que vocês façam uma autoavaliação, né, de como você avalia ser o seu caráter, né. Eh, Aí em cima disso você vai produzir um texto dissertativo de autoavaliação de caráter com no mínimo 10 linhas, relatando como você se vê e o que você poderia melhorar, e o que vê e o que poderia melhorar em si próprio, né. Assim, é sempre importante a gente fazer no nosso dia a dia uma autoavaliação para saber como somos e o que podemos melhorar na questão da nossa vida, né. Isso vai traçando um perfil, né, positivo. Se você tem o senso autocrítico muito apurado nesse sentido, né, com certeza você vai se tornar um cidadão bem melhor. E eu tenho plena confiança que as coisas podem acontecer dessa forma. É claro que existem diversos pontos de vista diferentes na vida, mas a autoavaliação é um ponto fundamental para você passar não só o seu caráter, como as suas metas de vida também. Então, assim, eu vou postar a nossa atividade lá no Google Classroom, tá? Vou disponibilizar o material e a videoaula também. E aí depois vocês vão fazer a postagem lá, né? Através desse link da nossa sala virtual, pessoal. Beleza? Então, gente, por hoje é só, né? É o recado que eu tinha para dar para vocês essa semana, né? É claro que a gente vai continuar avançando aí com o nosso conteúdo programático, mas desde já eu agradeço a participação de cada um de vocês. Um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Até mais, pessoal. Vai, fica com Deus aí, hein?